Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, mais conhecido como Shift, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bordel Pétala de Lotus. E dessa vez a gente vai fazer aquela nossa análise semanal do torneio de Duel Commander 500, que acontece lá na Lotus Games, né? E por falar em Lotus Games, eu já queria lembrar pra vocês que nós temos o nosso cupom de desconto lá na Lotus Games, que é o cupom BORDEL5, que garante 5% de desconto para qualquer compra que vocês vão fazer lá na Lotus Games, tá? Não é só para carta avulsa, viu, gente? Para produto selado também. Então, por exemplo, hoje tem pré-release de Hobbit. Então, se você quer garantir o teu pré-release de Hobbit lá na Lotus, pagando mais barato, pagando com 5% de desconto, compra lá e coloca nosso cupomzinho para poder garantir seu 5% de desconto, né? Lembrando que a Lotus não trabalha só com Magic, a Lotus também trabalha com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tem um pouquinho de Flash and Blood no site. Então, se vocês precisarem de qualquer carta para esses card games, né? Dá uma olhadinha lá na Lotus, porque eles têm um preço muito legal e eles entregam pro Brasil inteiro, além de ser uma loja extremamente confiável, tá? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem fazer suas compras de card games, acessórios, produtos selados e tudo mais, passa na Lotus, vê se tem lá e usa nosso cupom BORDEL5. Agora, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o nosso torneio. Esse torneio foi bem legal, tivemos 8 comandantes diferentes no top 8, o que é bacana, né? Diferente de se ver. Depois do Spider, isso vai acontecer mais vezes, né? O banimento do Spider fez com que o formato desse uma expandida, né? Tem muita gente testando coisas novas ou tentando fazer que coisas novas funcionem. Eu sou um exemplo dessas pessoas, por exemplo. Mas vamos falar aí sobre todos os comandantes que apareceram, né, no nosso torneio da Lotus. Dessa vez foram menos players, né? Tava um dia um pouquinho chuvoso, então deu 14 jogadores. Em primeiro lugar, tivemos a Jennifer Walters, né? Do Gui. A gente já vai falar melhor sobre ela e vamos ter um deck tech sobre ela também, um deck incrível. Eu tinha comentado semana passada que o Gui geralmente sempre consegue algumas posições maiores, né? E que semana passada ele tinha pegado alguns matchups um pouco mais complicados e tinha ficado mais pra baixo no torneio, mas essa semana ele já volta aí e se consagra campeão, nosso primeiro lugar aí do torneio, né? Em segundo lugar, a Gut com preto do Juca. Já temos deck tech desse deck aqui no canal, então pra quem quer ver como que a Gut do Juca tá, dá uma passada lá no deck tech do Juca, né? Tá bem legal o deck dele, muito rápido, muito poderoso. Joguei contra ontem, tá difícil de se lidar, sendo sincero. Ele agra rápido demais, então, cara, deck incrível. Passem lá pra dar uma olhadinha no deck dele, tá? Em terceiro lugar, tivemos o King T'Challa, né? Mais um King T'Challa topando aí no nosso torneio. Em quarto lugar, um Taziggur. Um Taziggur diferente dos Tazigurs que a gente tava encontrando aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre ele, um deck bem legal. Gostei bastante dessa ideia de Taziggur. Em quinto lugar, tivemos um Malcolm Monoblue, tempo, incrível esse deck. Um deck que eu vou montar em algum momento ainda, porque eu gosto bastante dessa estratégia, né, que o Malcolm traz. Mas a gente fala mais sobre o Malcolm quando chegar nele ali. Em sexto lugar, tivemos a Ellie Rakdos, a Vengeful Hunter, só ela, sem a Elliezinha junto com ela, na zona de comando, o que foi uma ideia muito interessante do meu amigo Greg. Depois a gente tenta comentar um pouquinho mais por cima também. Eu imagino que eu vou trazer o deck tech da Ellie também semana que vem, tá? Semana que vem provavelmente vai ter esse deck tech desse deck aqui. E também tá bem poderoso, bem difícil de se jogar contra. E pra mim também é uma das principais apostas aí pro formato. Acho legal demais esse deck. Em sétimo lugar, Patas Leves, padrão, tá sempre aí nos tops. Um deck bem poderoso, bem difícil de se lidar, né? Em oitavo lugar, olha eu aqui, Ironheart Cleaver Champion, minha lista. Top 8 ontem. Não tá incrível a minha lista não, tá? Tem muita coisa pra mudar ainda. Eu mexi em algumas coisas e eu acabei sentindo que o deck ficou pior do que tava. Mas a gente vai conversar sobre isso quando eu chegar na minha lista. Em nono lugar, o comandante mais popular do Duel Full Power, a Tifa Lockhart, aparecendo no nosso torneio ontem. Não foi tão bem, mas ainda assim, um deck muito legal. Em décimo lugar, um Flage. Há muito tempo que eu não via um Flage funcionando aqui, rodando no torneio. Até porque o nosso player de Flage, que é o Chuzinho,
não tava vindo mais jogar, não vinha mais jogar. Ontem não é o Flage do Shu, tá? Mas ainda assim, ele aparecendo aí pra fazer o Shu Reference, né, da nossa semana ali. E, cara, deck legal também. Não sei como ele tá no formato, não enfrentei ele ontem, mas eu imagino que esteja um deck interessante, por mais que tenha pegado aqui o 10º lugar. Em 11º lugar, uma decklist não enviada. Não sei que comandante está aqui, sendo sincero. Eu realmente não joguei contra essa pessoa, então não tenho como dizer pra vocês. Em 12º lugar, um Aragorn King of Gondor, voltando a aparecer depois do banimento do Spider. Inclusive, se eu não me engano, é um player de Spider que tá jogando com ele, tá? Eu não sei exatamente quem que é, mas me parece que é um player de Spider. Em 13º lugar, mais um King T'Challa. Esse aqui não foi tão bem, mas ainda assim, vários King T'Challas aparecendo aí. E em 14º lugar, em último lugar aqui, a Clazotes, o Mono Black do meu amigo Brito, que dessa vez não conseguiu jogar tão bem. Eu tenho que trocar uma ideia com ele depois e perguntar por quê. Cara, esse deck, esse comandante em si, eu achei ele muito, muito interessante, né? Parece que ele faz café, ele tem 1 milhão de efeitos, por mais que ele seja meio pesado. Gostei bastante, né? E semana passada funcionou. Essa semana, infelizmente, ele não conseguiu fazer o deck rodar, mas tudo bem. Aí vamos falar um pouquinho sobre cada um dos decks do top 8, né? Começando aqui pelo nosso primeiro lugar, a Jennifer Walters. Vamos falar sobre ela, né? Porque é um comandante novo, nem todo mundo conhece. A Jennifer Walters é um Grand Abolisher na zona de comando. Ela é uma 2 manas por 1/2/3, que diz que seus oponentes não podem conjurar spells durante o seu turno. E você pode pagar 3 manas incolores, 1 verde e 2 brancas e transformar ela, ou já conjurar ela transformada no outro lado, tá? Vamos ver aqui o que o outro lado dela faz. Deixa eu só abrir a liga. O outro lado dela é The Sensacional She-Hulk, né? Ela é um 6 manas por um 6/6 alcance atropelar, que tem o mesmo efeito de seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o seu turno. E tem um efeitinho a mais, que é a cerejinha do bolo, que é o finisher desse deck, na minha opinião, que é toda vez que uma criatura que você controla sofre dano, a She-Hulk causa aquela mesma quantidade de dano a qualquer alvo. Então, cara, isso aqui pode ser uma fonte de burn tão interessante que vocês não têm noção. Só que isso só acontece uma vez por turno, tá? Não é todo dano que as suas criaturas sofrem você vai conseguir redirecionar pra qualquer alvo. É só uma única vez por turno. Mas ainda assim, se você bloqueia aquela pedrada do teu oponente, aqueles 14 de dano do teu oponente, cara, você consegue redirecionar, tipo, 14 de dano em qualquer alvo pela She-Hulk, o que é muito, muito legal. Sei lá, se você dá um jeito de dar um lifelink pra esse bicho, você ganha vida, tá? Porque ela causa o dano, então é muito, muito legal. Tá, vamos ver aqui como que tá a lista do Gui. Eu vou passar rapidamente pela lista do Gui, porque, que nem eu falei, eu pretendo fazer um deck tech, né, com ele dessa lista. Então vou passar rapidinho aqui. Eu só vou mesmo chamar a atenção das coisas que eu acho muito diferentes e muito poderosas aqui no meio. E já pra falar da principal delas, vamos falar do comandante de verdade desse deck. O verdadeiro comandante desse deck é o Bright Glass Gerhulk, tá? Ele vem em todo jogo. É incrível como esse negócio aparece em todo santo jogo. Ele é um 4 manas, sendo 2 verdes e 2 brancas, First Strike e atropelar. E diz o seguinte: quando ele entra, você pode procurar no seu Grimório por até 2 artefatos, criaturas ou encantamentos, né? De custo 1 ou menos e colocar na sua mão. Basicamente, ele entra e procura 2 remoções, ou uma remoção e um bicho, ou uma remoção e um reanimate. Esse bicho aqui é de fato muito chato, muito chato. Ele entrou, você basicamente perdeu alguma das coisas que tem na sua mesa, tá? Porque o branco tem esse acesso de remoções muito baratas por 1 mana, né? Então, ele entra, você meio que perde alguma coisinha, é muito chato de se lidar, e é muito poderoso também, o corpo dele é muito... É 4/4, gente. Pra mim, o que define essa carta é chato, carta chata de se lidar. No mais, das criaturas eu pretendo abordar mais quando eu passar com a deck tech junto com o Gui, né? Então eu vou passar retão nas criaturas aqui. Tem muita coisa interessante aqui nessas criaturas, tá? Tô passando reto, mas é mais porque a gente vai ter o deck tech.
De encantamentos, temos aqui 4 encantamentos para buscar Conger Hook e uma remoção para tirar um artefato ou criatura. E todos esses artefatinhos é uma taxa, né? E encantamentinhos, no caso, é uma taxa e 3 remoções, né? Uma remoção de coisinha pequena, 2 remoções de qualquer coisa aqui. Então, complicado algumas coisas, né? De artefatos, temos 3 artefatos para buscar Conger Hook, né? Skullclamp, o Reanimate e a Pedra de Eret. Aí temos remoção em massa de coisas de 2 ou menos, muito poderoso. Temos o Birthing Pod, porque para esse deck ele funciona incrivelmente bem. Se o pod desce na mesa, esse deck muda completamente também. Então, uma carta realmente poderosa para o deck do Gui. Mais uma remoção. De instantâneas, temos Blinks, remoções. E eu acho que é isso, Blinks e remoções. Para chamar a atenção de uma carta bem legal aqui, que o Gui tá usando de instantânea, é o Fight for the Throne. Coloca um marcador +1/+1 numa criatura que você controla e depois a criatura que você controla briga com uma criatura que um oponente controla. Só que se você tem o seu comandante na mesa, você também assume o monarca. Então, cara, que carta legal. É basicamente uma remoção que te dá um monarca de brinde ali se você tá com o teu comandante na mesa. Muito, muito boa essa carta, tá? Carta que eu acho que todo deck verde deveria usar. No mais, vamos ver feitiços aqui. Temos uma global, mais um Blink e mais um efeito de pod. Muito interessante também. Um tutor e a base de mana Selesnya do Gui, que dessa vez o Gui caprichou na base de mana. Nunca mais vai zicar de cor o menino. Tá legal demais essa base de mana aqui do Gui usando 38 terrenos. Inclusive eu não falei, né? Vamos passar aqui pra cima de novo pra mim poder falar. O deck do Gui tá usando 31 criaturas, 5 encantamentos, 6 artefatos, 13 instantâneas, 6 feitiços, 0 planeswalkers e 38 terrenos. Bem legal, bem encaixadinho o deck. Vai ter deck tech dele logo mais. Provavelmente amanhã a gente já faz esse deck tech pra vocês. Partindo aí pro nosso segundo lugar, falei bastante do deck do Gui. Temos a Gut com preto, do meu amigo Juca. Gente, é exatamente o mesmo deck do deck tech da semana passada, né? Da Gut do Juca. Então, pra quem quiser ver mais sobre esse deck aqui, vai lá no vídeo do deck tech e assiste. O deck dele tá redondinho, tá incrível, fazendo posições incríveis no nosso torneio 2 semanas seguidas, né? Semana passada, primeiro lugar, essa semana, segundo lugar. Então, pô, o deck dele tá muito bem montado. Se você quiser ter uma noção de como funciona a Gut com preto, dá uma olhadinha lá no deck tech da semana passada. Só passando por cima aqui, o Juca tá usando 41 criaturas, 0 encantamentos, 1 artefato, 16 instantâneas, 5 feitiços, 0 planeswalkers e 35 terrenos, tá? Então, eu não vou passar pelo deck, né? A gente já tem um deck tech sobre exatamente essa lista. Então, se você quer ver um pouquinho mais, passa lá no deck tech. Mas, deck incrível também. Em terceiro lugar, temos o nosso King T'Challa. Cara, o deck mais controle que teve essa semana foi esse King T'Challa, tá? Ele tá usando incríveis, maravilhosas 0 criaturas, 3 encantamentos, 2 artefatos, 39 instantâneas, 14 feitiços e 3 planeswalkers com 38 terrenos. Cara, é um deck com 0 criaturas, ele só tem o King T'Challa de criatura. Assim, hard control do hard control do hard control, né, gente? É o tipo de deck que você senta na mesa e fala: ai meu Deus, eu tenho que jogar mesmo contra isso aqui. É foda. Mas vamos lá. Encantamentos. O padrão do T'Challa, né? Remoçõezinha, uma remoção em massa de custo baixo. O Shark Typhoon, muito bom. E um encantamentinho pra ganhar vida e buscar umas planícies quando precisa. Ainda faz um blocão, né? Um 0/4, bem legal. Artefatos. Obviamente, Shorikai, né? Tem que aparecer, muito poderoso. Se não fosse banido como comandante, certamente seria o comandante. Instantâneas. A gente vai ter muita remoção e muito counter e algumas mecânicas de draw. Resumindo, é isso. Nada muito a ser chamado a atenção, né? Eu provavelmente vou fazer um deck tech de algum King T'Challa no decorrer das próximas semanas aí. Então, aguardem, vai rolar um deck tech desse comandante. Muito poderoso, tá? Uma carta boa demais, gosto muito dessa carta. Wing Shards.
cada target player sacrifica a criatura atacante e tem Storm. Isso aqui vira um... sacrifica todas as criaturas atacantes rapidamente para esse deck, tá? Muito, muito legal, Wing Shards, tá? Feitiços, temos algumas globais, mecânicas de draw, remoções, e é isso. Não tem muito mais do que isso, não. Novamente, muito interessante. Wrath of the Skies também remoção para... uma remoção global para custo baixo. Ainda assim, muito, muito legal. De Planeswalkers, a única coisa que me surpreende é que não tá usando o Elminster, mas Teferi, os dois Teferis incríveis, a Emperor também incrível pra esse deck. E a base de mana do Azorius, muito, muito legal, muito bem feita. Realmente muito bem feita, tá? Vamos aí passar pro nosso próximo lugar, que é o nosso Taziggur. Um Taziggur diferente. Nós estamos acostumados a ver Taziggur meio de Mirror, né? Meio hard control. Esse Taziggur aqui tá diferente, tá? É um Taziggur um pouco mais agro, um pouco mais Golgari, vamos dizer assim. Tá usando 25 criaturas, 5 encantamentos, 2 artefatos, 18 instantâneas, 11 feitiços, 1 Planeswalker e 37 terrenos. E, como eu disse, esse é um Taziggur bem mais Golgari. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma carta azul nesse deck, tá? É um Taziggur voltado para efeitos de pod, então vocês podem ver que vai ter muita criatura de custo 7 aqui, né? 6 ou 7, né? Pra trazer com efeitos de pod, sacrificando o próprio Taziggur. Então, temos aqui o Rogak, temos o Runescarred Demon, temos... cadê o Alpha Deathclaw, né? São criaturas que entram aí com pod muito, muito, muito legais, né? Cara, essa versão de Taziggur é a versão de Taziggur que eu mais gostaria de jogar, eu admito. Eu sou fã, sim, um pouquinho de deck controle, devo admitir, eu gosto de jogar de controle, só que, pô, o Taziggur chama tanto um deck de pod, né? Parece tão legal. Eu acho que eu só faria um splashzinho pra azul pra poder usar o Neoformar aqui, que ele provavelmente não tá usando, porque, de fato, é um deck Golgari com Taziggur na zona de comando, tá? Temos aqui Birthing Ritual, né? Um encantamentozinho que faz efeito de pod, muito legal. O próprio Birthing Pod, né? Obviamente aqui. E de instantâneas não temos nenhum counter, gente. Nenhum counter, nenhuma carta azul no deck. São só remoções. E... tem algum descarte? Nem sei se tem algum descarte. São literalmente só remoções e algumas maneiras de conseguir terreno e tudo mais. Pô, um deck Golgari, velho. Bem, bem legal. Uma ideia diferente e que deu resultado, né? 4º lugar. Aí no torneio de ontem. Feitiços. Temos umas fontes de descarte, remoções, efeitos de pod, uns drawzinhos aqui, uma Lively Dirge, né? Carta extremamente forte pro formato, eu acho muito legal. No mais, eu acho que é isso. Planeswalkers tá usando a Grist, não tá usando o Oco novamente. Só tá... Cara, legal demais isso, tá? Não tem nenhuma, literalmente nenhuma carta azul no deck. Caraca. Legal, gostei. E aparentemente deu certo, então, incrível. A base de mana aqui, Golgari, com... Uai? Isso aqui tá cadastrado errado. Isso aqui tá cadastrado errado, gente. Ignorem esse terreno, foi cadastrado errado, tá? A base de mana Golgari dele aqui. Uma base de mana muito bem feita, tirando o terreno que provavelmente entrou com o nome errado. Mas legal demais, gostei bastante dessa versão de Taziggur aqui. Em 5º lugar, temos o Malcolm Mono Blue. Faz tanto tempo que eu não vejo esse Malcolm que a gente vai dar uma lidinha nele só pra relembrar quais são os efeitos dele, tá? Malcolm é um 2 manas, sendo uma incolor e uma azul. Ele tem Flash, Voar e é um 2/1. E ele diz o seguinte, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você coloca um marcador nele. E depois você compra uma carta e descarta uma carta. E se ele tem 4 ou mais marcadores, você pode conjurar sem pagar o custo de mana a carta que você descartou. Então, pô, ele é basicamente uma mecânica de draw ali na zona de comando. Em algum momento ainda vai te dar mágicas de graça. Esse comandante é realmente muito legal. Eu gosto bastante dele. Ele é um tipo de deck tempo que me agrada bastante.
e que eu provavelmente vou acabar montando esse comandante em algum momento da minha vida, mais pra frente, não agora, mas eu acho ele bem divertido, tá? O deck do Malcolm, então, tá rodando aí 12 criaturas, 5 encantamentos, 1 artefato, 43 instantâneas, 5 feitiços, 0 planeswalkers e 33 terrenos. Eu acho uma quantidade meio baixa de terreno, mas o CMC do deck ali é 2,39, então é um CMC baixo, mas ainda assim uma quantidade bem baixa de terrenos. Criaturas, eu acho que o padrão do Mono Blue Tempo, nada muito a se ressaltar. Tirando, obviamente, aqui a nossa Tylee She-Blocker, uma criatura nova, né, da edição de Avatar, e que eu gosto bastante. Eu acho que é uma ótima troca também, dependendo de contra qual deck você tá, né, porque ela consegue parar decks baseados em comandantes grandes, né. Então, ela é muito, muito legal. Ela é 3 manas 2/1. Ela também tem flash e tem destreza. E ela diz que quando ela entra no campo de batalha, você vira uma criatura alvo e essa criatura não desvira enquanto a Tylee estiver no campo. Então, você basicamente tira uma fonte de block ou uma fonte de ataque do teu oponente muito facilmente, assim, sabe? E dificilmente a Tylee sai do campo de batalha porque você tem aqui muitas maneiras de controlar o teu oponente. De encantamentos, o que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é isso daqui. Eu não conheci ontem, né? Esse Mind Harness, né? E ele só pode é uma aura que só pode ser conjurada em uma criatura vermelha ou verde, e ela tem cumulativa upkeep 1. Então toda upkeep você tem que pagar 1 e 1 a mais para cada upkeep que ela tá no jogo, né? E ela diz o seguinte: você ganha o controle da criatura encantada. Tá bom pra vocês ou querem mais? Vamos roubar a criatura por uma mana aí? Agora é minha? E, ok, você vai sacrificar ela caso você não pague o cumulativo, mas ainda assim você consegue manter a criatura ali por 3, 4 turnos com uma facilidade enorme. E o oponente só olha pra você e chupa o dedo ali e fica, putz, que tristeza, perdi meu comandante, eu perdi minha mecânica principal do deck ali. Muito legal essa carta, tá? De artefatos, Waterbending Screw, uma das melhores cartas aí pro Mono Blue, né? Ela diz o seguinte: você pode pagar 6 manas e virar e comprar uma carta, e essa habilidade custa 1 a menos para cada ilha que você controla. Então, basicamente, depois da 6ª ilha, você vira e compra uma carta por 2 manas todo turno. Muito, muito legal, tá? De instantâneas, vamos ter muitos counters, algumas mecânicas de draw, mas em sua maioria, counters e bounces é o que vamos ter aqui em instantâneas, tá, gente? Adoro esse deck é tão legal. Um Nexus of Fate, vamos tomar uns turnos extra também, interessante. É o tipo de carta que você quer descartar com o Malcolm e jogar de graça, sabe? Bem, bem legal. No mais, de feitiços aqui, temos mecânica de draw e... mecânica de draw, basicamente, né? Temos esse Hard Evidence, que é uma carta incrível também. Ele é basicamente um drop 1. Você vai fazer um Crab 03 pra você bloquear ali nos primeiros turnos e investiga, né? Faz uma pista pra você comprar uma carta quando você quiser. Muito, muito legal, tá? De base de mana, uma base de mana de 28 terrenos e 4 Utility Lands. Bem legal também, base de mana bem redondinha. Eu não sei, eu não sou muito fã de usar Utility Land num deck monocolor. Elas têm ali suas razões, né? Mas eu não gosto tanto. Eu prefiro só usar todas as minhas ilhas mesmo ali. As minhas 33 ilhas, 34 ilhas sempre. Mas é ainda assim bem legal. Vamos passar aqui pro próximo deck, então. Que é a L do meu amigo Greg. Cara, mais uma vez o Greg aí no top 8 do semanal, né? Jogando de L. Um deck extremamente agressivo, muito poderoso. Tá rodando aí 47 criaturas, 2 encantamentos, 1 artefato, 7 instantâneas, 8 feitiços, 1 Planeswalker e 33 terrenos. Meu amigo, é muita coisa. Por que eu digo que é muita coisa esses 33 terrenos? Eu acho que eu rodaria 30. O CMC do deck do Greg é 1.8. Basicamente, sei lá, vai, uns 60% do deck dele é custo 1, talvez mais. Então, é um deck muito, muito rápido, muito agressivo. E eu não lembro de ter comentado o efeito da L, então vamos ler a L aqui rapidinho, só pra todo mundo saber como que ela funciona.
Basicamente, a Ellie, você faz o seguinte, você paga 2 pontos de vida, sacrifica outra criatura e você causa 2 pontos de dano em qualquer jogador e ela ganha indestrutível até o final do turno. Então, ela é basicamente uma fonte de sacrifício que também dá burn no teu oponente. Você pensa assim, nossa, mas eu vou dar burn no meu oponente, mas eu também vou tomar a mesma quantidade de burn. Então não é tão legal, né? Não. É muito legal porque geralmente você sempre tem mais vida que teu oponente. Então você consegue matar ele antes de você se matar com o próprio burn da Ellie, sabe? Fora que tem vários bichinhos que quando morrem ganham vida e fazem mais coisas, então ela é muito legal, tá? A novidade desse deck é que o Greg deixou de usar a outra Ellie como partner, né? Ele colocou ela no deck, porque assim, as duas L's funcionam muito bem juntas. Então ele sempre quer usar as duas juntas. Então no deck ele tem essa opção caso a Brickmaster venha, né? E ok, que come um orçamentinho a mais, mas o deck tem bastante orçamento porque as criaturas são bem baratas, né? Então eu acho que é uma ótima ideia, né? É uma ótima escolha. E caso necessário, ele ainda, pro jogo 2, ele pode subir a Ellie Brickmaster para a zona de comando, se ele quiser, né? Temos aqui, então, de criaturas, muitas criaturas recursivas, né? Essas criaturas que, quando morrem, conseguem voltar pro campo de batalha. Criaturas de forragem, criaturas que, quando morrem, deixam algum corpo para trás, né? Para poder fazer o efeito da Ellie. E criaturas ali opressoras no agro também, né? Então, bem padrão, bem legal essa lista. Eu acho que eu usaria um Degolador de Laporte ainda. Pelo menos na lista. Quase ninguém usa, mas eu acho uma carta legal pra esse deck. Pra essa temática, né, de vários sacrifícios. De encantamentos, os padrões da Ellie mesmo. Nada de muito chamativo. A gente vai fazer um deck techs, tá? Sobre esse deck aqui, provavelmente na semana que vem ou na próxima. Vai rolar um deck tech desse deck. Acho muito legal, acho muito poderoso, uma ideia bem diferente. E Skull Clamp, óbvio, né? De instantâneas temos remoções. E é isso, muitas remoções. De Sorceress temos remoções, umas mecânicas de draw e uns reanimates interessantes também. Um Gamble? Caramba, esse deck tem bastante orçamento. Planeswalker, pra mim, o melhor Planeswalker do Rakdos que pode ser rodado no formato, que é o Omnixilis de Adversário. Muito bom. Todo deck Rakdos, pra mim, deveria usar esse Planeswalker, tá? E de base de mana, a base de mana do Rakdos que o Greg montou aqui, uma base de mana meio enxuta, né? Eu imagino que seja por conta do orçamento ali. Mas caramba, enxuta nada. Olha isso aqui, Shockland. Rapaz, Greg tá legal. Vamos fazer um deck tech desse deck mesmo. Tá muito legal. E é isso, gente. Esse foi o deck do Greg. Vamos passar ali pro nosso próximo deck. Em sétimo lugar, temos aí a nossa querida Patas Leves, né? Vamos lá, então, falar da nossa Patas Leves, né? Deck de patas bem padrão, é o mesmo deck que a gente analisou na semana passada, né? São 26 criaturas, 31 encantamentos, 1 artefato, 7 instantâneas e 34 terrenos, né? Nenhum feitiço. Vamos passar rapidinho aqui, ver se a gente encontra alguma coisa diferente, mas resumindo, o deck da Patas geralmente tem bastante dessas criaturinhas de costume que podem proteger a Patas, caso necessário, né, no turno 2 ou no turno 3. Então, tem muito disso. Algumas criaturas que diminuem o custo de aura e taxas, né? Algumas taxas para poder enfrentar controle, eu imagino, né? Como o meta tá bem girando em torno aí dos controles, todas essas taxas são muito importantes para enfrentar deck controle, né? Principalmente aqui o Tithe Taker e a Thalia Guardian of Traben, né? Cartas muito poderosas que travam o controle pelo menos um pouquinho, que é o tempo que o deck da Patas precisa para finalizar o jogo, né? De encantamentos, o padrão de Patas aqui, as melhores auras possíveis, né? Muitos Hexproof, muitas proteções, muitas auras com flash para poder pegar a aura a qualquer momento. Então, o padrão aqui de Patas mesmo para poder proteger e ganhar o jogo, né? Artefatos. Tambor, uma ótima carta. Tô pensando em colocar ela em um deck que eu tô montando aí, que eu já vou trazer umas informações para vocês. Não nesse vídeo, mas em algum dos próximos aí a gente conversa. Instantâneas, temos remoções,
proteções e um Flare para sobreviver contra algum possível deck mais agro que a Patas, conseguirá mais rápido, né? E a base de mana aqui do branco, né? Mono White com vários e vários terreninhos aí de utility. Bom, deck muito interessante, bem legal. Patas sempre é muito, muito poderoso, né? Eu já falei bastante sobre Patas no vídeo passado também. Temos agora, né, nosso 8º lugar, Ironheart Cleaver Champion. Adivinha, minha lista, peguei top 8. Cara, o top 8 tá me perseguindo, parece, né? Peguei top 8 em Assis, peguei top 8 no semanal também. Tá me perseguindo isso aí, ai. Vamos lá, gente. O que mudou, né, da minha lista? Não mudei tanta coisa assim daquele deck tech que eu fiz, né? Mas eu adicionei mais counters. No geral, assim, eu coloquei mais counters e mais umas 2 mágicas e diminui o custo, o número de artefatos de custo 0 que eu tava usando. Então, eu tô usando 8 criaturas, 2 encantamentos, 26 artefatos, 22 instantes, 4 sorceries, 3 planeswalkers e 33 terrenos. E um outro? O que seria esse outro? Depois eu vou ver o que é esse outro aqui. Mas vamos lá então, eu tava usando 25 artefatos de custo 0, né? Eu diminui pra 20 e meio que coloquei counters no lugar, counters e umas mágicas no lugar desses artefatos de custo 0 e admitindo, né, não parece que ficou tão consistente. Eu tenho que acertar ainda essa proporção de quantidade, né? Qual é a quantidade que eu vou colocar de cada coisa, porque sinceramente o deck pareceu pior essa semana do que tava na semana passada. Por mais que semana passada eu tenha feito um resultado um pouco pior, né? Ainda assim, o deck não tá rodando tão legal quanto eu gostaria que tivesse. Vou mexer na lista de novo, semana que vem provavelmente temos uma lista diferente aí. E por mais que tenha o deck tech da minha Ironheart no canal, inclusive para quem quiser ver o deck tech da versão de Assis, eu joguei em Assis, né, que é a versão de semana passada, é só procurar aí no canal. Eu acho que é o último vídeo que eu postei foi esse deck tech, então dá uma olhadinha lá. Lá eu explico direitinho como o Ironheart funciona, qual é a minha ideia com esse deck e como eu quero evoluir ele para as próximas semanas, né? E essa aqui foi uma das minhas tentativas. Gente, resumindo, o que eu adicionei aqui foram muitos counters, adicionei um Aetherize também para lidar com agro e coloquei mais counters no deck. Mais um counter de graça, né? Mais um counter free. Antes eu tava usando só o Daisy, agora eu também tô usando Foil. Mas assim, sendo sincero, não gostei mesmo. Me pareceu mais fraco do que tava semana passada. Gostei sim de algumas adições que eu coloquei no deck, por exemplo, a Aetherize, muito bom. Mas eu vou mudar essa proporção de novo. Eu acho que o deck... O que eu senti do deck dessa semana, né? Parece que eu tive tempo de fazer minhas coisas, porque eu não tinha as ferramentas para fazer minhas coisas, porque não vinha mais os artefatos. E é isso que é o complicado desse tipo de deck. Você tem que equilibrar certinho o número de artefatos com o número de mágicas, com o número de terrenos. A proporção tem que ser exata para poder funcionar, sabe? Porque se alguma coisinha tiver mais do que outra, ele meio que já não vai funcionar direito. E essa é a dificuldade de montar esse tipo de deck, mas eu assumi esse risco, né, de montar um deck assim, e eu gosto muito de decks assim, então eu vou conseguir lapidar uma lista para ela ficar boa o suficiente para mim conseguir jogar, né? No mais, gente, eu acho que não tem muito mais coisa diferente, né? Tô usando os mesmos Planeswalkers, basicamente os mesmos payoffs, só realmente troquei aqui. Ué, entrou como outros o Ten Rings? É um artefato lendário só, gente. Eu não sei, era pra ele ter entrado em artefatos. Mas tá tudo bem. No mais, é isso. Não tô usando nada muito diferente, tirando os counters, né? Só tirei bastante das cartas de custo 0. E eu gostaria de chamar a atenção para uma carta que eu acho que eu não falei no deck tech, mas que é uma carta realmente muito, muito boa, que é o Archrector, tá? Essa carta aqui, quando ela vem na minha mão, ela é interessantíssima porque ela me dá um respiro gigante, né? Ela me permite conjurar a Ironheart mais vezes, né? E também me permite fazer os meus payoffs sem Ironheart no campo, caso necessário. O que é o Archrector? É um artefato de 5 manas
Ele entra virado e ele adiciona 3 manas incolores. Mas o que é muito, muito legal nele é que ele também tem improvisar. Então, basicamente, eu consigo fazer o Architecture todo turno 2, 3, se ele tá na minha mão, sabe? Então, ele é muito, muito legal por esse respiro que ele dá, né? E 3 manas incolores, gente, é muito bom, tá? Eu basicamente consigo fazer uma mágica de custo 6 no turno 3, 4, sabe? É bem legal. E ele ajuda eu chegar nesses payoffs maiores, né? Sem a necessidade da Ironheart no campo. Então, ele provavelmente é o meu principal artefato aí quando eu não tô conseguindo jogar para Ironheart, como quando eu tô, sei lá, tomando muita kill na Ironheart que eu não consigo anular. Então, ele é muito, muito bom. Eu tinha esquecido de falar sobre ele no deck tech, mas tá aí um disclaimerzinho sobre ele. Esse aqui provavelmente nunca vai sair do deck, gostei bastante dele, tá? No mais, gente, eu acho que é isso. A minha lista não tá do meu agrado ainda, não funcionou do jeito que eu queria que funcionasse, mas a gente vai lapidar ela até ela funcionar. E essa foi a análise do semanal da Lotus Games, né? Fomos aqui até o top 8, cheguei até minha lista dessa vez, olha só, incrível. No mais, temos o deck tech de amanhã, né? Vai rolar o deck tech da Jennifer Walters amanhã, junto com o meu amigo Gui, né? Pra ele explicar como que o deck dele funciona, qual que é a ideia do deck dele e como ele quer que ele consiga progredir ali, né? No jogo dele. No mais, eu acho que é isso, gente. Eu vou me despedindo de vocês. Novamente, dando um recadinho, não esqueçam de usar o cupom BORDEL5 sempre que vocês forem fazer compras na Lotus Games, para garantir os seus 5% de desconto e também ajudar a gente aqui do canal, né? Ajuda bastante. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, de verdade. Deem dicas aí se vocês estão vendo alguma coisa que está incomodando, querem que eu troque a música ou coisa assim do tipo. Digita aí nos comentários que eu sempre leio, tá? Outra coisa, se vocês quiserem algum deck tech específico, também pede aí que eu posso fazer, tá? Um deck tech específico de algum deck que vocês queiram. Eu paro pra fazer também, tá bom? No mais, provavelmente até amanhã ou até a próxima e falou!